Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas saiba que é hora de aprender renda fixa. Sejam muito bem-vindos ao canal do Rei da Renda Fixa. Meu nome é Lucas Santiago, sou especialista em investimentos e esse canal aqui é justamente para você, investidor, aspirante a investidor, quer começar uma carteira de investimento, já está investindo, quer aprimorar sua carteira de investimentos, encontrou o lugar certo. Aqui eu vou te ensinar teorias, conceitos, estratégias de investimento em renda fixa e mais do que isso, eu vou te ensinar a aplicar teorias, conceitos e estratégias de investimento na sua própria carteira de renda fixa. Então, já segue o canal, ativa o sininho, vamos ter vídeos aqui todas as semanas, vídeos novos para vocês sobre renda fixa. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é bem básico. A questão é, afinal, você sabe realmente o que é uma renda fixa? Se a gente fizesse uma enquete na rua, perguntasse para várias pessoas, com certeza nós receberíamos como conceito da renda fixa um exemplo do tipo, a renda fixa é um CDB, a renda fixa é um título público, né? Mas a verdade é que a renda fixa ela não é um CDB e o CDB ele é uma renda fixa, essa é a verdade. Então, qual é o conceito de renda fixa? Eu gosto de um exemplo muito simples para explicar isso. Se eu fosse ao banco e pegasse um empréstimo, depois de feita a avaliação e eles liberassem o crédito para mim, eu teria um prazo para pagar esse empréstimo que eu peguei e sobre o montante que eu peguei correria uma parcela de juros também, um percentual de juros que o banco iria dizer o quanto vai ser. Então, da mesma maneira que eu posso ir ao banco pegar um empréstimo, eu posso emprestar o meu dinheiro para o banco também. Vamos entender algumas coisas a mais aqui que a gente vai precisar sobre a renda fixa. E a renda fixa, esse contrato de empréstimo, ele funciona no que eu chamo de regra dos três. O que é a regra dos três? Tudo na renda fixa são três. Então são três emissores, são três tipos de risco, são três tipos de taxa que a gente pode ter. Tá legal? Então vamos começar pelos emissores, tá? Lucas, como assim três emissores? A renda fixa não é um contrato de empréstimo, então se eu empresto meu dinheiro para alguém, alguém está devendo para mim. Então, alguém tem uma dívida para comigo. E se for o banco que tem uma dívida comigo, ou uma instituição financeira qualquer, pode ser uma cooperativa de crédito, pode ser uma financeira, se for esse tipo de ente que tem uma dívida comigo, a gente vai chamar isso de emissão bancária, tá? Então, quando a gente vê a LCI, uma LCA, ou o famoso CDB, a isso dá-se o nome de emissão bancária, tá bom? O segundo tipo de emissor é o governo. Então, sempre que eu emprestar o meu dinheiro para o governo, para isso nós vamos dar o nome de títulos públicos. Então, os famosos títulos públicos que a gente vai acessar lá pela plataforma do Tesouro Direto. E posso emprestar também o meu dinheiro para uma empresa privada, mas que não seja financeira. Porque lembra, se a empresa for financeira, aí isso vai dar o nome de emissão bancária. E se ela não for financeira, vamos chamar de crédito privado. Então, os créditos privados são aqueles tipos de ativo que eu compro no mercado emprestando meu dinheiro para uma empresa qualquer que seja privada, seja a Vale, seja a Petrobras, seja JBS, Energisa, Engie, qualquer tipo dessa empresa. Eu poderia ficar aqui um tempão citando várias outras companhias que emitem crédito no mercado financeiro. Tá bom? Agora vamos lá para os riscos e para os retornos. Lembra que isso sempre anda de mãos dadas no mercado financeiro, os riscos e os retornos. Então, para todo risco, espera-se ter um determinado retorno. Tá certo? Os riscos são três também, como eu já falei anteriormente. Eu tenho o risco de crédito, eu tenho o risco de liquidez e eu tenho o risco de mercado. O que é o risco de crédito? O risco de crédito é o risco mais característico da renda fixa, digamos assim. Por quê? Porque se eu empresto meu dinheiro para alguém e alguém não tem capacidade de me pagar, eu tomo um calote e eu fico sem receber nem mesmo aquilo que eu emprestei, tá bom? Então esse é o risco mais perigoso da renda fixa, é o risco que a gente vai querer mitigar ao máximo logo de cara. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer isso aqui nos próximos vídeos aqui no canal, mas o risco de crédito é aquele risco de instituição para a qual eu emprestei o meu dinheiro, não consegui me pagar, honrar aquele pagamento. O segundo risco é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É aquele risco mais característico das ações, da bolsa de valores, é aquele risco que a gente mais vê nesse tipo de mercado. Por quê?
Porque lá o mercado financeiro te ensinou a olhar o preço. E na renda fixa o mercado financeiro te ensinou a olhar a taxa. Mas não quer dizer que a renda fixa não tenha preço. Tudo que você compra tem preço. Então, risco de mercado é o risco da flutuação dos preços, tá bom? Em dias, em meses, em anos. E a renda fixa também corre esse risco. O preço dos ativos que nós compramos na renda fixa também varia, tá bom? E a gente pode olhar por essa ótica, sim, a renda fixa. Tá certo? E o terceiro risco, mas não menos importante, é o risco de liquidez, que é o risco de conseguir tornar líquido aquele meu ativo, por isso nós vamos chamar de liquidez. Resumindo ou simplificando, é o risco de eu não conseguir vender meu ativo. Então, se eu não conseguir encontrar um comprador, de nada adianta eu dizer que aquele meu ativo valorizou 100, 200, 300%, se ninguém quer comprar ele de mim. Então, se eu não consigo transformar aquele ativo em dinheiro, não adiantou nada. E esse risco também é perigoso, que é o da liquidez. Falado dos riscos, vamos agora para os retornos. Então, o retorno na renda fixa ele é comumente olhado, expressado na forma de taxa. Então vamos entender quais são os 3 tipos de taxa. Sempre que você comprar uma renda fixa, entrar no aplicativo do banco, entrar no aplicativo da corretora para comprar uma renda fixa, receber um e-mail, receber uma mensagem do banco, da corretora te convidando a investir na renda fixa, eles vão sempre falar de taxa. Essa é a maneira que é comumente expressada a rentabilidade dos ativos de renda fixa, tá bom? Então, eu tenho o pré-fixado, que é uma rentabilidade nominal bem estabelecida, é 10% ao ano ou 15% ao ano, 20% ao ano. Sempre as rentabilidades na renda fixa a gente vai expressar em percentual anual, tá bom? Então, sempre ao ano. Então, é um número bem determinado. E esse é o pré-fixado. Eu sei exatamente o quanto eu vou ganhar se eu levar aquele meu contrato até o vencimento, tá bom? O segundo é o pós-fixado. O que é o pós-fixado? O pós-fixado é tudo aquilo que seja indexado ao CDI, tá bom? Então, 110% do CDI, 120% do CDI, 100% do CDI, 95% do CDI, ou CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3%, todas essas taxas são exemplos de ativos pós-fixados. Então, aqui no mercado financeiro a gente vai chamar de pós, tudo aquilo que estiver indexado ao CDI, tá bom? É uma taxa bem determinada? Exemplo, 110% do CDI, mas eu não sei quanto é que vai ser o CDI daqui até o vencimento desse meu contrato. Então, por isso a gente chama de pós-fixado, porque apesar de fixado, eu só vou saber a rentabilidade real desse meu ativo lá no vencimento, quando eu souber quanto foi o CDI desse período. E em terceiro lugar, a gente tem os ativos de inflação, ou que a gente pode chamar também de IPCA+. Por quê? Porque os ativos de inflação são ativos pós-fixados também, mas nós vamos chamá-lo de inflação ou IPCA+, porque a taxa é sempre na forma de IPCA mais alguma coisa. IPCA mais 1, IPCA mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Qualquer um desses exemplos é um ativo indexado à inflação, tá bom? Então é uma taxa bem determinada também? Ela é determinada, IPCA mais 4, por exemplo, IPCA mais 4%. Eu sei quanto eu vou ganhar, IPCA mais 4, mas eu não sei quanto vai ser o IPCA daqui até o vencimento desse meu ativo, tá bom? Então por isso é uma taxa pós também, mas que comumente no mercado financeiro nós vamos chamar de inflação ou simplesmente IPCA+. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria trazer um assunto bem básico, mas que é importante a gente ter esses conceitos, essas definições bem entendidas aqui na nossa cabeça para a gente começar, daqui a pouco, a trabalhar os assuntos mais avançados de renda fixa, certo? Gente, foi um prazer. Me sigam aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho. Toda semana nós vamos ter vídeos novos aqui, conteúdos, e como eu já falei, lá no Instagram também tem muito conteúdo. Não deixa de me seguir lá. O link está aqui na descrição. Fui!